maior prazer, está enorme estar aqui com o Carmen, minha amiga querida. Eu acho que isso é muito bacana. A gente poder estar discutindo um tema, o tema proposto, explicar um pouco a pós-verdade, pós-razão. As pessoas, nossa, que loucura, que tema, né, é esse? Bom, vocês terem uma ideia, no ano passado, o termo pós-verdade, ele foi tão citado, tão discutido, tão falado, que no final do ano passado ele foi considerado um conceito, um termo do ano, segundo o dicionário Oxford. Né? E vários veículos de comunicação do mundo inteiro, New York Times, The Economist, Financial Times, etc., escreveram editoriais e textos sobre pós-verdade. Agora, evidentemente que esse tema surge dentro de um contexto de perplexidade, porque o termo pós-verdade ele vem de uma perplexidade que é o quê? Se a gente perceber nos últimos 2 anos, a gente vem sendo absolutamente tomado de assalto por um conjunto de eventos que estão na sociedade, na tecnologia, como por exemplo, né, a gente teve em 2013 no Brasil as jornadas de junho. Logo depois a gente tem a polarização política que marca o país hoje em dia. Quem nunca aqui deixou de ter, bloqueou alguma amizade, ou quem nunca deixou de falar com um amigo, com um parente, com um familiar, ou até mesmo um amigo próximo, em função de uma posição política diferente, devido ao ambiente absolutamente contaminado e absolutamente bélico que a rede social se tornou hoje em dia. A gente teve, no ano passado, 2 grandes eventos também que levaram o termo pós-verdade a se tornar um termo extremamente discutido. Primeiro, a gente teve a eleição presidencial norte-americana, Trump. Né? E, em segundo lugar, o Brexit, a saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Né? E esses termos, em realidade, esses eventos, foram eventos que, de uma certa forma, alavancaram a discussão de pós-verdade, porque o que é pós-verdade? Pós-verdade nada mais é do que você viver num mundo onde as versões têm mais peso do que os fatos objetivos. Onde o que se diz sobre alguma coisa é muito mais relevante ou tem muito mais impacto de pregnância e muito mais impacto de persuasão e influência do que efetivamente o que ocorre em realidade. Quem acompanhou a campanha presidencial do Trump sabe disso. Quer dizer, em realidade, a campanha do Trump foi baseada justamente no uso massivo e intensivo de redes sociais, o Twitter especificamente, e o Facebook. Né? E o Trump fez uma série de afirmações, que são afirmações que você olhar e analisar de maneira muito clara, são afirmações absolutamente impossíveis ou absolutamente dificílimas de serem conduzidas. Um exemplo típico, ele na campanha ele disse que ele ia mandar, no primeiro ano do governo dele, ele ia extraditar 5,5 milhões de imigrantes ilegais. Bom, a gente não está falando de um regime totalitário, a gente está falando da América. A gente está falando de uma democracia, com um conjunto de instrumentos, leis e regulamentos, inclusive o poder judiciário muito forte. Para você extraditar 5,5 milhões de pessoas, você tem que ter judiciário para isso. Tem que haver processo, tem que ter contraditório, tem que ter defesa. E você não tem atualmente nos Estados Unidos uma estrutura do judiciário que dê conta de 5,5 milhões de processos. A não ser que você transforme o regime democrático numa ditadura. E, em realidade, quer dizer, em nenhum momento isso foi discutido. Em nenhum momento, quer dizer, a discussão sobre a factibilidade dessa mudança foi aventada pelos eleitores de Trump. Pelo contrário, os eleitores continuaram dizendo, está certo, tem que fazer isso, tem que mandar as pessoas embora, we bring the America back to you, etc. E Trump foi eleito em função de um monte de afirmações desse tipo que, de uma certa forma, influenciaram o eleitorado. A mesma coisa aconteceu no Brexit. Brexit também. Dentro, os defensores da saída da União Europeia, eles afirmaram, em realidade, que no ano passado, em 2015, o Tesouro Britânico tinha gasto aproximadamente 500 milhões de libras só transferindo recursos para a União Europeia. Isso, em realidade, não é verdade. Analisando as contas do Tesouro Britânico, isso não aconteceu. Mas, em realidade, o fato é que a manchete tomou tanta difusão, foi tão utilizada nas mídias sociais e na televisão e na campanha do Brexit que uma versão ou uma interpretação falseada virou a realidade. Muitos autores, eu estava lendo ontem, em função desse debate, eu estava lendo uma
uma coluna de um articulista do Financial Times, que eu gosto muito dele, que é o Tim Hartford. E ele fala uma coisa interessante, inclusive comentando sobre a pós-verdade, que a gente vive na era de ouro da ignorância. Em realidade, a gente vive um momento que ele chama de agnotologia. O que é agnotologia? Agnotologia é justamente o quê? Você tem uma produção deliberada da ignorância. Ou seja, parece que a ignorância não apenas vende, mas ela persuade. A ignorância muda o comportamento das pessoas, influencia o comportamento das pessoas. Então, termos como pós-verdade, termos como persuasão, termos como agnotologia, termos como influência discursiva sob intenção de voto, ou intenção de comportamento no cotidiano, são temas que nos últimos 6 meses, no último ano, ganharam muita notoriedade. E como eu disse no início da fala, eu e Carmen temos uma característica interessante como intelectuais. A gente pensa o contemporâneo. A gente olha para o passado, porque, em realidade, a nossa formação como antropóloga, socióloga, como psicólogo, nós, como filósofo também, a gente tem uma preocupação em olhar para o passado, mas olhar para o passado pensando o presente. E uma das coisas que a gente vai discutir aqui hoje é que esse fenômeno de produção de fatos distorcidos, ou que nós chamamos atualmente de pós-verdade, não é um fenômeno recente. Essa é uma discussão que remonta à Grécia Antiga, remonta ao surgimento do pensamento filosófico. Num debate especificamente entre filósofos dogmáticos e sofistas. Isso lá no século III a.C., no século IV a.C. Eu ontem, essa semana, preparando para o debate, eu estava lendo textos do Gorgias, do Protágoras, que são sofistas, e eu falei, nossa, que coisa interessante, os diálogos deles, eu falei, nossa, coisa interessante, parece hoje. Impressionante como do século IV a.C. até o presente momento, a gente está preso nessa discussão. Onde, em realidade, os fatos eles têm uma prevalência maior sobre o que acontece em realidade, de realidade objetiva. Mais do que isso, é importante que o termo pós-verdade, apesar de ser um termo antigo, apesar de ser uma discussão que remonta aos primórdios do pensamento ocidental, por que esse termo atualmente ele se torna tão urgente? A gente não pode pensar essa questão de como as versões superam os fatos sem pensar o efeito das redes sociais. Qualquer pessoa que trabalha hoje, seja em política, seja em organizações, seja em consultoria, seja em educação executiva, seja em qualquer ramo de atividade humana, não pode, de uma certa forma, pensar, ou não pode descartar o impacto que as redes sociais têm sobre a produção dessas versões. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, há uma grande discussão após a eleição do Trump nos Estados Unidos sobre, em realidade, o que são Google, Facebook, o que é Twitter. Durante muito tempo nós acreditávamos que eram órgãos eram redes sociais, eram empresas que fomentavam plataformas de redes sociais. Hoje é uma grande discussão de que, em realidade, são órgãos de mídia, são órgãos de formação de opinião. Não é à toa que, no final do ano, o Facebook contratou um grande número de jornalistas. Ele tem hoje uma curadoria de jornalistas para verificar se as postagens ou se as notícias colocadas na sua plataforma são ou não verídicas, são ou não verdadeiras. A mesma coisa está acontecendo com o Google, a mesma coisa está acontecendo com o Twitter. Essas redes sociais estão mudando as suas plataformas, as suas regras de governança, para incluir justamente jornalistas e curadoria de conteúdo. Agora, imaginem você viver num mundo onde, o tempo todo, as pessoas estão conectadas a tablets celulares, seja no engarrafamento, seja esperando a consulta do dentista ou do médico, seja no intervalo de uma aula ou de outra, seja você assistindo, é muito comum a gente ter um fenômeno de double screen, então você assiste um debate político e você está o tempo todo teclando no celular, postando suas opiniões nas redes sociais, o efeito de persuasão, o efeito de onda que isso causa. Então a ideia de trazer essa discussão para cá, quando eu estava conversando com Carmen e Marco Túlio, era que é para pensar justamente esse fenômeno contemporâneo. Nós temos esse compromisso ético de governança. Que mundo é esse? Que mundo é esse onde, de uma certa forma, fatos são superados por versões, interpretações, na maioria das vezes distorcidas, levam a visões completamente alteradas do que de fato está acontecendo. Essa é a reflexão inicial que eu queria propor a vocês. Eu gostaria de completar a reflexão do Zé, trazendo para cá um termo que aparece na realidade das Forças Armadas Americanas com a queda do Muro de Berlim, que é o termo VUCA. Os americanos criaram esse termo que significa volatilidade, em português seria VICA, incerteza,
ambiguidade e complexidade para definir a dificuldade de tomar decisão no cenário pós-queda do muro. Após a queda do Muro de Berlim, acaba a Guerra Fria, acaba, então, aquele confronto direto em que o inimigo era claro, começa a ter o surgimento do terrorismo, você começa a ter o processo de democratização do direito de fala em outros lugares do mundo, e os militares americanos começam, então, a chamar a atenção para a dificuldade que é tomar decisão naquele cenário. Aqui no Brasil, esse termo entra, e no mundo acadêmico, no mundo de modo geral também, nas principais revistas científicas de administração, para falar da dificuldade que é na administração pública e privada de tomar decisão nesse contexto. Porque você não sabe de onde vai vir o tiro de acordo com o tipo de decisão que você tomar. Você não sabe que interpretação virá daquela sua tomada de decisão. Somando-se a isso, nós temos um fenômeno bastante claro que vem evoluindo desde a formação da antropologia como uma ciência social, que é o reconhecimento das diferenças culturais. Se eu tenho diferenças culturais, o outro, que até então, no passado, era um bárbaro ou um ignorante que precisava ser catequizado, colonizado, que poderia ser escravizado, que foi como se viu os diferentes no mundo até o fim do século XIX, e isso, para a gente, teve um impacto maior, dado que nós fomos o último país do mundo a abolir oficialmente a escravatura. Esse outro, ele não tinha direito de fala, ele não tinha direito de representação, ele era um ignorante a ser colonizado. O reconhecimento do valor da diferença que a antropologia acaba trazendo, mostrando que não há culturas melhores que outras, nós somos simplesmente diferentes, acaba gerando uma polifonia em que todos manifestam a sua visão a partir desse lugar da sua cultura. Então, a gente perde um princípio hierarquizador que tinha no passado. Se eu sou colonizador, eu mando a minha cultura, é o parâmetro em relação ao qual todas as outras precisam ser avaliadas, para todas as culturas têm valor em si. Isso evolui de muitas maneiras ao longo do século XX como um todo para o reconhecimento do direito à minoria, até chegar num momento como o atual, em que você sequer pode falar, vamos supor, a favor de uma determinada minoria. Eu fui uma vez, recentemente, falar a favor das mulheres negras, que estão na pior situação socioeconômica no Brasil, e eu levei uma chamada do movimento afro me acusando de estar roubando o protagonismo. Então, eu, como branca, não teria o direito de defender a causa das mulheres negras, porque eu estaria roubando o protagonismo dessas pessoas que podem falar por conta própria. Então, você não pode sequer simpatizar com uma determinada causa sem ser acusado de estar fazendo alguma coisa errada. Esse é muito esse cenário da pós-verdade, em que, na realidade, não importa quais são os parâmetros que você está usando, você tem uma informação fragmentada e de curto prazo, e todos reagem sobre essa informação fragmentada e de curto prazo, sem que você tenha tempo de explicar o contexto dentro do qual você emitiu aquela fala. E aqui a gente não pode ignorar o impacto da tecnologia em gerar essa interpretação absolutamente precipitada da intenção do outro. Não é à toa que agora a gente vê nos estudos de gestão aparecendo muito a ideia de empatia como um valor. Então, quando a gente vai fazer os cursos, Luciana Brunelli aqui, que trabalha muito com o desenvolvimento de pessoas, já balançando a cabeça, não se precisava falar de empatia há 20, 30 anos atrás, porque se você falasse o que você quisesse na cara de alguém, você simplesmente era muito mal educado. Então, a comunicação era uma dança. Você falava, você abria espaço para o outro. Quando eu tenho uma mídia social extremamente veloz, eu interpreto por uma palavra que a pessoa colocou ali toda a intenção comunicante do indivíduo, e as pessoas se sentem autorizadas a bater e criticar por aquela interpretação absolutamente veloz, de curto prazo, muitas vezes equivocada em relação à intenção do indivíduo que escreveu. Como a gente está protegido por trás da máquina, fica muito fácil você simplesmente escrachar o outro nas mídias sociais ou simplesmente apagar o outro
dali num cenário de um conflito irritado que passa a predominar nas comunicações humanas. E isso coloca um desafio gigantesco para gente como nós, que tem um papel estruturante de organização. Nenhum de nós que está nessa sala consegue realizar a sua tarefa sem criar um mínimo de colaboração, cooperação e engajamento. E nós temos que fazer isso num cenário de pós-verdade em que as pessoas pré-julgam aquilo que a gente está dizendo a partir de um mini fragmento de informação. Então, o VUCA está aqui, entre nós. Esse cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo faz parte do nosso trabalho e acaba demandando de nós esforços que até então nós não tínhamos parado para antecipar. A estratégia comunicativa acaba ganhando uma relevância na agenda das lideranças gigantescas. O que eu falo, como é que os diferentes públicos podem imaginar a minha intenção comunicativa, como é que eu neutralizo as interpretações negativas daquilo que eu estou dizendo, como é que eu me antecipo aos possíveis riscos dessa comunicação negativa, para que eu consiga garantir um mínimo de alinhamento e, por exemplo, de hierarquização de prioridades. Especialmente para quem está na área pública e na área pública brasileira, esse é um desafio enorme. Dado que os recursos são escassos, como é que nós podemos chegar num consenso sobre como hierarquizar prioridades? Como é que nós podemos usar recursos escassos de uma maneira a gerar maiores externalidades positivas para aquele conjunto de pessoas, num cenário de pós-verdade, onde muita gente fala não a partir da verdade e da razão, mas de como a coisa me afeta. Isso, para mim, é especialmente grave num país como o Brasil, em que, por baixa confiança, por um processo histórico com muitos trancos e barrancos, nós não temos um alinhamento claro a valores. Então, países como o Japão, por exemplo, na hora que você vai hierarquizar prioridades, os velhos tendem a dizer, não, você vai cuidar dos velhos depois que todas as crianças estiverem atendidas. Se você fizer isso no Brasil, as pessoas vão dizer, mas como? Na terceira idade, agora, depois de ter trabalhado a vida inteira? Isso é um absurdo. Você tem essa dificuldade do, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, como é que eu vivo na disputa por recursos? Quando os valores estão claros, a gente hierarquiza de uma maneira mais tranquila. Mas quando a gente tem um país em que as pessoas parecem acreditar que todos são oportunistas, qualquer tentativa de tirar algo que me privilegiaria no curto prazo para fazer uma alocação de médio e longo, ela cria um conflito enorme. E ela cria esse conflito enorme também na iniciativa privada, porque você vai tirar dinheiro do meu projeto e não do dela. Por que o meu projeto de pesquisa é menos relevante do que... Por que eu estou tendo que dividir recurso de um projeto com o outro para acomodar numa situação de crise? O que a gente tem visto é um aumento da complexidade e um aumento dos conflitos dentro das organizações por uma dificuldade gigantesca de criar ponte com o outro, de criar empatia e de chegar num consenso sobre como é que nós podemos hierarquizar prioridades de forma ética, garantindo que no médio e no longo prazo a gente tenha mais recursos disponíveis para o maior número de pessoas. Essa é uma questão que eu acho importante da gente estar debatendo, para pensar como é que, a partir dessa trava da pós-verdade, em que os diálogos são áridos e quase impossíveis, como é que a gente vai conseguir criar uma visão de futuro e um projeto civilizatório. A discussão do momento, então, à luz do passado, que é o que eu e o Zé estávamos pensando em fazer, trazendo desde a origem, no século XX, da desconstrução do discurso no mundo acadêmico, que gerou essa percepção de que o discurso é sempre arbitrário e você pode bater, que é uma coisa que eu acho importante entender. Como é que dentro das ciências humanas e sociais se criou a desconstrução discursiva ao longo do século XX, olhar para como isso se dá nas sociedades humanas desde a Grécia Antiga, para a gente olhar o nosso momento histórico em perspectiva e poder enxergar o futuro. Uma coisa interessante que eu acho que os historiadores fazem quando vão estudar o futuro, o passado, é lançar um olhar sobre o futuro. Muita gente olha para a história, eu sou historiadora de formação,
como esse profissional que estuda o passado. Mas o historiador, ele estuda o tempo. Como é que as coisas vieram do passado, o que são os aprendizados, como é que estão as macro-tendências refletidas no presente e como é que a gente olha para isso para lançar uma visão de futuro. Quando a gente consegue olhar o presente em perspectiva, fica mais fácil fazer uma reflexão civilizatória.